Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. As nossas quaresmas últimas têm sido vividas de uma forma um tanto diferente. Há 2 anos, fomos surpreendidos por um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. Vivemos a quaresma do ano retrasado nesta perspectiva deste vírus que chegou ao Brasil, foi aqui se espalhando, e logo na festa de São José, em alguns lugares foi possível comemorá-la, em outros sequer São José foi possível homenagear. Tivemos que nos trancar, passar a usar máscaras. Pensávamos quanto tempo durará. Chega a quaresma do ano seguinte, o ano passado, e ainda perdurava esta pandemia, ceifando vidas e levando a muitos a viverem sob o medo. Chegamos à quaresma do ano de 2022. Uma outra surpresa nos tomou. Uma guerra que eclode no leste europeu, distante fisicamente de nós, mas que nos traz uma série de perguntas. De fato, esta guerra ficará somente lá? Quantas ameaças foram feitas? Algumas delas não foram um blefe, já foram cumpridas. Quantas outras ameaças talvez ainda venham a ser cumpridas? No que atingirá esta guerra ao nosso Brasil? Às nossas famílias? No que, entre aspas, respingará os efeitos desta guerra em cada um de nós? Quem pode responder a essas perguntas? Somente a igreja que nós amamos tem, ainda que não as respostas, a solução para tudo aquilo que nós temos visto e ouvido nos últimos dias. E esta solução está ligada a uma outra guerra, que por sua vez está ligada a uma, e aqui não é mundial, mas uma terceira guerra. Primeira, esta de que nos fala o Evangelho de hoje. Jesus nosso Senhor enfrenta um inimigo. 2 generais se colocam frente a frente. Como Santo Inácio imagina nos exercícios espirituais, 2 bandeiras, 2 exércitos. E nós vemos o general do bem de frente ao general do mal. Jesus nosso Senhor diante do inimigo, diante do demônio. A ousadia do demônio em tentar ao próprio Filho de Deus. Como ouvimos em São Lucas, nesta passagem há pouco lida do Evangelho, Jesus saíra do Jordão, acabara de ser batizado e é conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo conduz nosso Senhor ao deserto, para ali jejuar durante 40 dias, como falávamos no início desta Santa Missa. Em oração
e penitência, nosso Senhor passou estes dias, segundo São Lucas, sendo tentado. São Mateus e São Marcos nos diz que o maligno se aproximou depois dos 40 dias. São Lucas nos dá esse detalhe, que as tentações se deram ao longo dos 40 dias de penitência no deserto. Assim como a serpente tentara e conseguira vencer Adão e Eva no paraíso, assim a serpente mais uma vez se apresenta. Pois o diabo tinha uma dúvida: quem é Jesus? E por isso nas tentações ele sempre colocará uma condicional: se és o Filho de Deus. Queria o diabo confirmar aquilo que ele suspeitava. Conseguira, como disse, vencer pelas tentações a Adão no paraíso, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Oferecera um fruto proibido, como agora a serpente oferece a Jesus, que, claro, depois de 40 dias estava com fome, jejuara. Se és o Filho de Deus, pega essas pedras, transforma-as em pão, e assim poderás se alimentar. É o modo com que a serpente vai tentar a nosso Senhor, oferecendo algo agradável aos olhos. E nosso Senhor vai usar da força das Escrituras, como também nos fala São Paulo na carta aos Romanos, a segunda leitura da missa de hoje. A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta palavra do próprio Deus, que deve ser usada contra aquele que nos tenta. Assim nosso Senhor age, dizendo a ele: não só de pão vive o homem. Alega o diabo, e nosso Senhor vai argumentar contra ele: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Nosso Senhor não cede a esta sedução oferecida pelo diabo. Mas, na tentação, ele não desiste. Pois com Adão continuara e conseguira. Vai oferecer o quê? A tentação, a soberba da carne. Aproximar o fruto de Adão. Fazer com que ele não só olhe, mas com que ele apalpe. E assim a serpente leva Jesus ao pináculo do templo. E ali vai tentá-lo de duas formas. Uma, oferecendo a ele o mundo, que segundo o diabo, a ele pertence. Tudo me pertence, e se diante de mim te prostrares e me adorar, eu tudo te darei. Nosso Senhor, como vai agir? Não aceita aquela sedução. Ao contrário de Adão, que assumiu aquele fruto e dele comeu. Como? Pela soberba da vida. A terceira tentação: sereis como Deus. O diabo tenta a Adão e consegue, pelo orgulho, pelo qual ele mesmo ofendera a Deus no céu, e por isso fora lançado ao inferno. Assim tenta a nosso Senhor: lança-te daqui abaixo. Se és o Filho de Deus, os anjos virão para ampará-lo. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Não te deixarás levar pelo orgulho, achando que pode, por uma atitude tua, mandar no próprio Deus e fazer com que ele atue, com que ele haja. Com Adão, o diabo conseguira. Com Jesus, nosso Senhor, não. Nosso Senhor quis passar por estas tentações e quis esmagar a cabeça da serpente para mostrar como cada um de nós deve agir nesta guerra que o diabo, a serpente, empreende contra a nossa vida, contra a nossa salvação. Ousado ele é, tentou a nosso Senhor, tenta a cada um de nós, tenta inclusive aqueles que conduzem a igreja a que nós, por bondade de Deus, pertencemos. Quantas vezes oferecendo o mesmo que ofereceu a nosso Senhor. Nós vemos nesta primeira tentação o diabo tentando desviar a igreja de um munus que lhe foi confiado por Deus. Como sabemos, a igreja tem a missão de ensinar, governar e santificar. Com ela devemos aprender, por ela devemos ser conduzidos e, ao mesmo tempo, deve ela santificar aqueles que dela fazem parte pelo batismo. Pois bem, a igreja é tentada muitas vezes pela serpente, também oferecendo à serpente o pão, o falso pão. Quer, por vezes, fazer com que aqueles que nos conduzam nos ofereçam soluções fáceis, ocultando-nos a verdade. E aqui digo a verdade com V maiúsculo, ou seja, ocultando-nos aquilo que Deus deseja que a igreja nos transmita. E dessa forma, o que está fazendo? Evitando que a igreja cumpra a sua missão de ensinar. Também, no momento em que oferece a nosso Senhor de jogar-se do alto do templo, lançar-se, pois os anjos viriam para ampará-lo, o diabo contra a igreja muitas vezes oferece soluções demagógicas, falsas soluções, não indicando o caminho que devemos seguir. Pelo contrário, desviando-nos deste caminho e não permitindo assim aos homens que cumpram com a vontade de Deus. Evitando desta forma que a igreja cumpra com a sua finalidade de nos governar. E por fim, faz quando o demônio oferece a nosso Senhor de adorá-lo, quer, pois assim seriam dados a ele todos os reinos do mundo, vai contra o munus de nos santificar que foi dado à igreja, fazendo com que ela busque muitas vezes o quê? Uma falsa paz. A paz que hoje nós desejamos ao mundo, pela qual rezamos continuamente. Mas queremos uma paz verdadeira, não uma falsa paz, por onde os homens não sabem o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é belo, o que é feio, por onde os homens não sabem mais qual o rumo a seguir, e por isso não buscam a meta desta vida, que é a santidade. Essa é a verdadeira guerra que nós hoje estamos vivendo. Pois o demônio busca fazer com que a igreja que nós amamos, não cumpra com a sua missão. Cabe a cada um de nós, na luta diária que temos que enfrentar contra o demônio,
que assim como tentou a Jesus, tenta a cada um de nós. E não vejamos na tentação em si algo mal, pois Deus permite que nós sejamos tentados. Pois na tentação, nós passamos pela humilhação de nos sentirmos fracos. Pela tentação, nós buscamos em Deus as forças e somos no exercício contra o demônio fortificados. Quando nós nos movimentamos, os nossos músculos se fortificam. Quando a alma luta, também ela fica mais forte. E nas tentações vencidas, com a graça de Deus, nós adquirimos os méritos que necessitamos para podermos um dia adentrar no paraíso. Agora, se nós tivermos isso presente e lutarmos contra as tentações, buscando viver na graça de Deus, seremos instrumentos úteis para que a própria igreja vença as tentações pela qual nós havemos passar nos nossos dias. Vencendo nós a nossa batalha interna, vencendo assim a igreja a sua batalha interna, a paz no mundo será apenas consequência. Por isso, façamos, meus irmãos, minhas irmãs, a parte que nos cabe, sendo instrumentos para que a igreja triunfe. E assim nós teremos no mundo a verdadeira paz, tendo uma igreja que nos ensine, nos governe e dessa forma nos santifique. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.